Boa noite a todas e todos. Boa noite à doutora Monique Gonçalves. Agradeço o convite de participar aqui da nossa reunião mensal do grupo cooperativo de efeitos tardios da SOBOP. Hoje o tema vai ser infertilidade como efeito tardio do câncer infanto-juvenil. E quem vai trazer as contribuições é a doutora Monique da Silva Gonçalves. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, tem residência médica em ginecologia e obstetrícia. Atualmente é ginecologista da Unidade Infanto-Juvenil do Hospital de Amor de Barretos e docente da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata. Então, doutora Monique, pode começar a sua apresentação e muito obrigada, tá, por aceitar o convite. Aí depois da sua apresentação a gente tem um momento também de bate-papo, de comentários e dúvidas, tá? Obrigada. Boa noite a todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tô conseguindo ouvir. Tá, eu vou compartilhar. Eu mudei a versão do Zoom e ele não está compartilhando. Só um minutinho de paciência. Bom. Só um instantinho. Deu certo, Monique. Agora foi. Então, tá bem. Pode começar, se você quiser. Doutora Monique, seu microfone está fechado. Abriu, né? Sim. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Desculpa, gente. Então, vamos conversar. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a infertilidade como um efeito tardio do câncer tratado nas crianças. Obrigado pelo convite. Acabei com a confusão aqui do Zoom não agradecendo, mas obrigada, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vou começar, tá bem? Então, a relevância, né, de a gente conversar sobre isso é que os tratamentos eles têm evoluído ao longo dos anos. Então, a gente tem que 80% das crianças que são diagnosticadas no mundo desenvolvido, elas vão sobreviver. Então, isso é uma coisa muito boa, mas a gente tem como preocupação os efeitos tardios que essas crianças vão enfrentar ainda na infância ou na vida adulta, né? E uma dessas questões é a fertilidade. Quando a gente pensa no risco de infertilidade,
a gente pensa que a idade na época do diagnóstico, a reserva ovariana da paciente, que pode ser avaliada pelo hormônio antimileriano, quando ele é baixo, e o tipo e a dose do tratamento que ela vai ser submetida, estão relacionados com o aumento do risco de infertilidade, né? E a gente tem outros fatores que as evidências não são suficientes para a gente dizer que estão relacionados com risco maior de infertilidade. Para cada terapia, a gente vai ter consequências no organismo da menina que podem levar à infertilidade. Então, o uso de agentes alquilantes está relacionado com diminuição da reserva ovariana, radiação de crânio, sistema nervoso central ou de corpo inteiro, com deficiência das gonadotrofinas, radiação da pelve e de corpo inteiro com deficiência dos hormônios ovarianos. Oforectomia unilateral vai diminuir a reserva ovariana dela, e a oforectomia bilateral vai depletar a reserva ovariana. Mas, aqui, né, antes, então, eu sempre converso com as pacientes, né, quando eu estou fazendo a orientação. A menina, ela nasce com a maletinha dela de óvulos que ela vai ter pela vida toda, né? Não tem produção de óvulos ao longo da vida. Então, o período de maior, que ela tem maior quantidade de gametas femininos, é na época ainda intraútero, ali por volta de 24 semanas, ao passo que quando ela nasce, isso já vai sofrendo atresia, e ela nasce com 1 a 2 milhões de oócitos, e na época da puberdade ela começa com 300 a 400 mil oócitos. Isso vai tendo uma diminuição progressiva, né? Quando a gente olha aqui do lado, a quantidade, a velocidade normal de diminuição, a gente vê que quando ela faz por volta de 35 anos, tem uma diminuição, uma velocidade de diminuição mais importante, vai diminuindo mais ainda até que ela entra na idade média da menopausa, que é com 51 anos. Aqui é quando ela está submetida, né, que a gente espera, né, submetida a tratamentos gonadotóxicos, a gente pode ter esses processos de depressão mais rápida por aumento da atresia, dos folículos primordiais. Mas a gente tem dificuldade de avaliar o risco individual, né? Algumas pacientes perguntam, mas qual que é o meu risco, né? Ela quer saber o risco individual dela. E a gente não consegue dizer o risco individual de cada regime de tratamento, porque a gente não tem estudos de follow-up suficiente para fornecer essa resposta para a paciente. Mas a gente tem um estudo aqui que avaliou o risco relativo de infertilidade para todas as crianças que eram sobreviventes, né? Então, foi um estudo de 90 e... Cadê? Ele foi de 97, de 86 a 97. E ele avaliou crianças que tinham um irmão gêmeo através de questionários. Então, perguntando sobre diagnóstico de infertilidade, tempo para obter a primeira gestação, e aí ele trouxe esse risco relativo para todos os cânceres, né? De 2,9 o risco relativo para mulheres de serem inférteis e 2,6 para homens. E aqui, quando ele divide por idade, para mulheres menores do que 24 anos, o risco relativo foi de 2,92, de 24 a 29 anos, 1,61, e 30 a 39 anos, 1,37. Aí ele traz o gráfico, esse mesmo estudo, da chance de engravidar no intervalo de tempo para pacientes que eram sobreviventes e seus irmãos gêmeos. Aqui a gente tem, né, a definição de infertilidade, é um casal tentando engravidar por um ano, com relações sexuais frequentes, né, ali de 2 a 3 vezes por semana, sem nenhum método contraceptivo, com ejaculação intravaginal. Então, se a gente pegar aqui que 12 meses deve estar aqui, a gente vê que os sobreviventes demoravam mais tempo para conseguir a gestação, mesmo os que conseguiam, né? Então, com essa preocupação, né, que
a gente tem mais sobreviventes, né? A chance de cura é maior. E o potencial gonadotóxico, a gente tem as sociedades, aqui eu coloquei algumas, né? Que trazem guidelines, preocupação com a preservação da fertilidade do paciente. E todos os guidelines na introdução trazem que isso é pouco discutido com o paciente, que deveria ser mais discutido. Então, aqui, nesse fluxograma, né, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, ela traz que no diagnóstico o paciente deveria ser informado do risco de, de impacto na fertilidade, opções de preservação de fertilidade para essa criança e ser referenciada para um centro especializado. O paciente seria avaliado quanto ao status geral de saúde, o risco de realizar a preservação de fertilidade, a idade, reserva ovariana dele no momento do diagnóstico e a natureza do tratamento que vai ser proposto, né? Informar para ele as opções de preservação de fertilidade, aqui são as decisões baseado nessa conversa com o paciente, e as intervenções. E isso tem que ser o mais breve possível para não comprometer o tratamento, o início do tratamento do paciente. E o paciente, quando a gente avalia aqui estado geral de saúde, né, ele tem que ter performance para fazer qualquer uma das propostas de preservação de fertilidade. Aqui o tempo de follow-up e quando ele decidir gestar, né, a pergunta, ele tem infertilidade, né? E também avaliar o status de saúde pós-tratamento para gestação, porque tem pacientes que ficam com cardiopatia, radioterapia em pelve, então um útero mais, é, mais rígido, né? Então a gente tem risco de parto prematuro, enfim, os riscos obstétricos relacionados a isso e discutir isso com o paciente, né? Uma decisão em conjunto com ele. Aqui também da Sociedade Americana de Oncologia, também traz um fluxograma bem parecido, né? De acessar o risco de infertilidade, decidir isso com o paciente, referenciá-lo e avaliar os métodos que são disponíveis para aquele paciente. Quando a gente vem aqui nas opções de preservação de fertilidade, a gente tem, né, proteção da função ovariana com agonista de GnRH, aqui para paciente pós-púbere, e a gente não tem preservação de fertilidade, os estudos mostram, né, que a gente tem evidência para dizer que preserva a função da produção hormonal, mas para fertilidade a gente não pode oferecer isso como preservação de fertilidade. Transposição ovariana, principalmente para pacientes, né, que vão fazer radioterapia ali da pelve, da região onde estão localizados os ovários, você faz uma cirurgia para colocar o ovário fora do campo da radiação. Aqui é a FIV, que quando você faz estimulação ovariana e faz captação de óvulos, e aí você pode congelar óvulos ou fertilizar e congelar embrião. E aqui a gente tem a biópsia ovariana ou oforectomia, que seria a preservação de tecido ovariano, aqui falando no caso feminino, né? Tudo isso. E a preservação de tecido ovariano é o que resta para as pacientes que são pré-púberes, porque congelar óvulos a gente não consegue para paciente pré-púbere, aqui a gente não considera como preservação de fertilidade. Transposição ovariana, dependendo do caso, pode ser uma opção para pré-púbere também, tá? E aí depois você faz o transplante, desse tecido ovariano ou faz o cultivo in vitro. Mas aqui é bem experimental, cultivo in vitro, ou ovário artificial. Então, quando a gente fala de criopreservação de tecido ovariano, que é uma opção de preservação para esses pacientes pré-púberes, a gente tem a primeira criança nascida em 2004, depois de criopreservar o tecido e fazer o autotransplante e a mulher gestar. Os estudos mostram uma taxa de sucesso
sendo sucesso, né, o nascimento de criança viva, de 30%. E aí esse trabalho ele faz uma revisão de instituições europeias que fazem criopreservação de tecido ovariano. E aí a principal pergunta que ele queria responder é se a criopreservação foi benéfica. Ele avaliou 545 casos. E para responder isso, ele avaliou a taxa de sobrevivência dos pacientes que fizeram criopreservação de tecido ovariano, se as pacientes estavam satisfeitas por terem feito a criopreservação e a intenção de usar esse tecido criopreservado. Então, essas são as modalidades de preservação de tecido ovariano que essas instituições ofereciam para o paciente, com a criopreservação de tecido ovariano em meninas menores de 18 anos, sendo representada aqui em azul. E o transplante, né, o autotransplante posterior, aqui em roxo, tá? Os outros são as vitrificações, que estão mais proeminentes aqui depois de 2013, nessas instituições que foram estudadas. E aí a população estudada tinha uma média de 22 anos, mais um intervalo de 6 meses até 39 anos. E desses pacientes, 545 pacientes, 157 tinham menos de 18 anos, então 29% das pacientes. Essas foram as indicações, os diagnósticos, né, que as pacientes tinham quando fizeram a criopreservação de tecido ovariano. E aí a gente vê aqui a taxa de mortalidade relacionada ao tipo de tumor, o número de autotransplantes. Então, quem retornou dessas 545 mulheres que retornaram para fazer o autotransplante, foram 21 mulheres, dando uma porcentagem de 3,9%, né? E quantas evoluíram para falência ovariana prematura, né? Não avaliou só a infertilidade, avaliou a depressão completa da reserva ovariana. Então, 31% das mulheres evoluíram para isso. Dessas mulheres que fizeram o autotransplante, 7 engravidaram. Então, a gente teve 33%. E dessas 7, uma mulher engravidou de gemelar e outra mulher, outra paciente, gestou 3 vezes. E aí a gente pensa nas complicações, que é uma parte importante do procedimento, né? Mas ele traz que as complicações são em quantidade muito pequena. Então, justifica ser feito a preservação de fertilidade, desde que a paciente tenha performance para ser submetida ao procedimento cirúrgico, que geralmente é uma laparoscopia. As complicações menores, né, representando aqui 3,5%, foram aumento da temperatura basal, hematoma, infecção urinária, irritação intestinal e estresse fisiológico. E 0,5%, né, uma paciente teve uma complicação menor, que foi hemorragia intraabdominal depois da cirurgia. E aqui, sem complicações, 134. Esse número menor, 134, dá a entender do trabalho que foram as 134 que responderam este item, ou que eles conseguiram recuperar no prontuário, quanto às complicações, tá? E a satisfação das pacientes, 96% estavam satisfeitas por terem feito, 2% não estavam satisfeitos e 2% não sabiam responder. E aí esse trabalho, ele responde uma pergunta que é: quando que a gente vai fazer, quando que a gente vai oferecer criopreservação de tecido ovariano? E aí ele defende que para todas as mulheres que tenham qualquer risco gonadotóxico, mesmo quando o risco é pequeno, porque ao longo ali do tratamento a gente pode ter mudança no esquema que foi proposto, e aí se tornar um esquema de maior risco gonadotóxico, porque as pacientes apresentavam alta satisfação e porque as taxas de complicação eram pequenas. No nosso ambulatório, no Hospital de Amor, a gente faz segmento das pacientes pensando não só na infertilidade, né, mas nessa diminuição da função da gônada.
Então, infertilidade, questões relacionadas à sexualidade e, e questões relacionadas à falência ovariana prematura. Então, esse é o formulário que a gente usa, né? A gente avalia, aqui no caso da infertilidade, da questão endócrina gonadal, a gente se preocupa principalmente com o uso de alquilantes na quimioterapia. A radioterapia se foi em pelve, cabeça, sistema nervoso central e mediastino, para a gente se preocupar com o segundo tumor. Se fez radioterapia de corpo inteiro e se fez cirurgia relacionada à ovarectomia unilateral ou bilateral. Antecedentes obstétricos, idade da menarca, da telarca, se já iniciou atividade sexual, a gente caracteriza o ciclo menstrual dela, da gente pensar se é um ciclo menstrual ovulatório ou não, né? Então, se tem sintomas, se ele é regular, se tem sintomas ovulatórios, uso de métodos anticoncepcionais atuais e prévios, terapia de reposição hormonal e qual esquema, se ela é tabagista, porque é um fator de risco reconhecido para a infertilidade, e aqui o recordatório, né, os antecedentes pessoais que são relevantes para todas as clínicas. Quanto à fertilidade, se tem desejo de gestação há mais de um ano, queixas sexuais, que a gente vai enumerando aqui, queixas de síndrome climatérica, com sintomas urogenitais atróficos e os sintomas vasomotores. A gente pergunta ativamente contraindicações à terapia de reposição hormonal. Às vezes a gente pergunta se tem alguma patologia, ela vai dizer que não, mas não vai trazer que teve uma trombose de catéter, por exemplo, que é uma contraindicação absoluta a TRH, né? Terapia de reposição hormonal. E as contraindicações à via oral, que a gente teria que fazer pela pele. A gente vai seguindo essa paciente com as gonadotrofinas e o estradiol. A gente avalia o estádio puberal. E aqui o campo de anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica e conduta. Então, aqui eu trouxe um caso que ele apareceu para a gente faz 2 semanas, mais ou menos. Era uma menina de 16 anos, acompanhada da mãe, que tinha tratado um meduloblastoma quando ela tinha 7 anos, ela estava há 6 anos fora de terapia. Ela tinha feito tratamento com alquilantes, então ela fez uso de ciclofosfamida, cisplatina e temozolomida, fez radioterapia, não fez radioterapia, fez radioterapia de sistema nervoso central, crânio, cérebro e neuroeixo, e não tinha feito nem TBI nem cirurgia. Ela tinha iniciado a telarca com 14 anos, ela já estava com 16 e não tinha tido a menarca. Então, com essa situação, né, a menina que com 15 anos não menstrua, mesmo tendo caractere sexual secundário em desenvolvimento, a gente considera como uma menorreia primária. A outra definição é menina de 13 anos que não menstrua, mas não tem caractere sexual secundário. A gente já considera como uma menorreia primária. Mas no caso dela, já tinha mais de 15 anos, sem desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. A mãe dizia que ela tinha iniciado o desenvolvimento das mamas, mas esse desenvolvimento tinha cessado, não tinha continuado. E ela não tinha tido a menstruação. Aqui de relevante, ela tem hipertrigliceridemia, quando a gente está pensando ali em TRH. Queixa sexual, ela não tinha iniciado vida sexual. Queixas de síndrome climatérica, ela não tinha nenhuma, nem urogenital atrófico, nem vasomotor. Não tinha contraindicações absolutas à terapia de reposição hormonal, mas como contraindicação à via oral, ela tinha hipertrigliceridemia. Quando a gente vai avaliando os exames dela no retorno, né? A gente vê que o FSH dela, ele tem valores normais. O LH, ele fica ali em valores baixos e o estradiol também.
Então, a gente fica com dificuldade no raciocínio de pensar numa falência gonadal, porque na falência gonadal, né, a menopausa precoce, a insuficiência ovariana prematura, a gente tem o estradiol baixo, porque a gônada, ela tá falida, mas como o feedback negativo ele não acontece a nível central, o FSH fica elevado, não é o caso dela. Ela não tem FSH baixo para a gente pensar num hipogonadismo hipogonadotrófico, por deficiência de gonadotrofinas. Mas aí a gente olha o caso dela, ela fez quimioterapia, que tem potencial gonadotóxico, né? Potencial de dano para a gônada, e ela fez radioterapia de sistema nervoso central, que tem potencial de diminuir a função do hipotálamo e hipófise. Então, o que que aconteceu com essa menina? Ela teve os dois prejuízos. Ela teve um prejuízo da gônada, então essa gônada ela faliu, tem um hipogonadismo, mas o baixo nível de estradiol, fazendo feedback negativo a nível central, a hipófise, o hipotálamo, eles são doentes a ponto de não conseguir respondendo, aumentando a FSH-LH. Então, esses valores, na verdade, seriam mais baixos, mas isso é o que a glândula hipófise dela consegue secretar como sendo o valor mais alto, né? Aqui na avaliação do estadio puberal, ela tem o desenvolvimento M3P4 e continuou como M3P4 na avaliação 6 meses após. Então, ela negava a menarca, a queixa dela era de que a mama não tinha continuado o desenvolvimento, não tinha queixas, o exame físico normal, a gente não tinha como avaliar sinal de hipoestrogenismo na vagina, né? Porque ela não tinha tido relação sexual. Então, como hipótese diagnóstica dela, ficou meduloblastoma, clássico de sistema nervoso central, fora de terapia, amenorreia primária, com a falência gonadal secundária ao uso de alquilante, estradiol baixo, mas sem aumento do FSH em resposta à falência gonadal, sem aumento visível, né? Esperado como a gente vê na prática. Então, a gente conversou, explicou esse diagnóstico para a mãe e para a paciente, explicou os benefícios de usar TRH, porque é uma paciente jovem, então a gente se preocupa com saúde cardiovascular, se preocupa com saúde óssea e saúde cognitiva, principalmente, por conta da privação de estrogênio. E a paciente e a mãe concordaram e a gente prescreveu a via transdérmica, porque ela tinha hipertrigliceridemia, ela escolheu o gel. E é isso. Obrigada, Monique. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Está aberto. Aproveitem a Monique aqui. Milena, o seu microfone está muito baixinho. Não sei se só sou eu que não estou ouvindo, mas está tão baixinho. Tá bem baixinho mesmo. Eu vou tentar falar mais alto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário? Melhorou um pouquinho agora? Sim, melhorou. Deixa eu ver aqui. Monique, quer descompartilhar sua tela ou você prefere deixar para a Tá gente manter a compartilhando discussão? ainda? Não, talvez seja até bom, se a gente quiser. Eu achei que eu tivesse Mas, pausado Não, mas tudo bem, se vocês quiserem deixar. acho que tenho já umas perguntinhas aqui no chat, ó. Sobre o caso, em relação à radioterapia, eu não sei se quer dizer que acha que isso é uma das causas, não entendi também. Talvez tenha tido aí uma falha na digitação.
Não sei quem perguntou. Bom, enquanto isso, ó, o Tomás perguntou também. As pacientes com falência ovariana têm chance de engravidar com FIV? Tá. Eu vou responder a pergunta do Tomás, a outra pergunta eu não entendi muito Eu bem. também não. Vou pedir para a pessoa escrever de novo para a Tá. gente ver se consegue entender melhor. Mas as pacientes que já têm falência ovariana, com FIV, elas não conseguem engravidar da maneira habitual, né? Assim, a gestação espontânea com relação sexual não vai conseguir. Com a FIV, a maneira como a gente conhece, principalmente a FIV, que é ser submetida a estímulo ovariano, captar os óvulos e fecundar com gameta masculino e espermatozoide, não dá porque ela não tem mais óvulos. Mas ela pode, com as técnicas de fertilização in vitro, engravidar com doação de óvulo. Então, ela pode usar óvulo de doadora. Esses óvulos de doadora são fecundados, né? São fertilizados pelo espermatozoide do parceiro dela. Esse embrião inicial é colocado dentro do útero dela, que é a transferência embrionária, e aí ela gesta, né? O, o filho nascido não tem material genético da mulher, tem material genético do parceiro. Como vantagens, a gente vai ter que ela pode gestar, né? Que pode ser uma vontade importante dela, e ela pode escolher as características físicas da doadora para ser mais, Eles não é não falam obrigatório, porque mas um tempo para poder dar um consolidado no sono. Renata, eu acho que o seu microfone está aberto. para Obrigada. Eu ia fazer uma pergunta e abri o microfone e terminei, esqueci de fechar. problema não. E aí ela escolhe a doadora, se for o desejo dela, com características físicas dela. Então, a cor do cabelo, o tipo do cabelo, a cor da pele, o olho, a altura, mas isso de maneira anônima, né? Então, ela tem chance de engravidar, mas com doação de óvulos. Com óvulos dela, não mais. A pessoa reformulou a pergunta, Monique. A causa da Uhum. insuficiência ovariana pode ter sido devido à radioterapia também? Então, ela fez radioterapia de sistema nervoso central, né? E neuroeixo. Eu não sei de neuroeixo, agora eu não me lembro. Cadê? Então, não, de cabeça e sistema nervoso central, crânio, cérebro e neuroeixo. Esse neuroeixo aqui, no prontuário, eu tenho um pouco mais de dificuldade de saber se o campo da radiação ele fica estrito ao neuroeixo ou se ele, no campo da radiação, os ovários também estão sob radiação. Porque se estivessem, se foram submetidos à radiação, sim. Aí seria o alquilante e a radiação causando essa insuficiência ovariana também, tá? Você quer perguntar, Renata? Aquela hora você ia perguntar e desistiu? Eu quero, desculpa. Tô morrendo de vergonha. Olha, eu queria saber, porque assim, eu vi o gráfico, achei legal, sobre essa questão da dificuldade que eles têm, o casal, depois de um tempo tentando, né, de engravidar. Mas eu queria saber se existe alguma coisa assim, evidente com relação a se quando eles conseguem engravidar, se tem um risco aumentado de gestação anembrionada ou de problemas com os fetos, porque na prática eu não, os que conseguem engravidar, eles têm filhos saudáveis. Eu não tenho visto muita malformação, problema, mas eu tenho visto gestação embrionada. Eu queria saber se é só infertilidade mesmo ou se tem alguma implicação nessa gravidez, que eles conseguem engravidar, mas
não é viável. Bom, o que os trabalhos trazem é que não tem evidência na prole, né, de aumento de malformações, de doenças, porque fizeram tratamento quimioterápico ou radioterápico. Não tem essa relação. Quando eles comparam as duas populações, o risco de acontecer esses desfechos, eles são semelhantes. O risco de aborto, né, porque aí seriam as gestações anembrionadas, eu confesso que eu não lembro de ter lido alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu tenho a impressão de que não tem aumento do risco, mas eu vou ficar devendo assim, uma resposta quanto ao aborto, mas malformações, tanto que eles usam isso como argumento, né, para você fazer tratamento de preservação. Tudo bem que assim, a preservação eles consideram antes de iniciar o tratamento, mas, por exemplo, a criopreservação de tecido ovariano, né? Quando a gente tem os casos hematológicos, a gente tem risco de ter micrometástases da doença no ovário. É uma preocupação importante. Então, o que os estudos sugerem é que você faça a criopreservação depois da primeira fase que o paciente esteja considerado em remissão da doença. Então, ele já foi submetido a um tratamento para aquele tipo de câncer. E aí, o que eles trazem como justificativa é que os nascidos pós-autotransplante de pacientes que já tinham feito quimioterapia, por exemplo, não têm aumento de doenças, de diagnósticos na prole desses pacientes, tá? Então, é isso a gente, de repente, consegue estender para todos os outros pacientes também, que não fizeram a preservação de fertilidade e vão gestar aí espontaneamente. Obrigada. Dri, quer falar? Tá com a mãozinha levantada? Oi, oi, Monique. Aqui é a Adriana Moraes, sou de Recife. Parabéns, foi ótima. Foi bem esclarecedora. É um tema que Obrigada. a gente sabe tão pouco, né? Uma coisa relativamente frequente no nosso relatório de curados, mas a gente fala muito pouco. Eu queria pontuar uma coisa e perguntar outra. A primeira é que a coisa que eu achei mais interessante diante de outras é essa recomendação de falar mais sobre isso. A gente não fala sobre isso. Eu acho que por dois motivos. O primeiro, porque no começo do tratamento isso não parece para a gente ser uma prioridade, não parece ser uma coisa importante, considerando também que são crianças pequenas e você fica achando que aquilo naquele momento, naquela hora não tem importância, né? Então isso é fato, é uma lástima. E o outro motivo, a outra questão é a seguinte, é de forma prática. O que é que você, como ginecologista e trabalha aí em Barretos, o que é que vocês têm conseguido fazer em Barretos, primeiro? E Uhum, segundo, o que é que você sabe ao redor do Brasil? O que é que a maioria das pessoas conseguem fazer? Porque aqui uhum, meus recursos são bem limitados com relação a isso. Um dos motivos pelo qual eu não ofereço porque a gente não tem essa condição. Mas, uhum, assim, eu preciso falar sobre isso. Claro, isso aí eu uhum, acho que é uma coisa que precisa ser instituída logo, urgentemente. A gente precisa conversar sobre isso, mas o que é que eu tenho para oferecer? Não tenho uhum. muito para oferecer. Então, o que é que você sabe dos outros lugares? O que é que você tem feito aí em Barretos? Ó, Adriana, outros lugares. Ribeirão Preto, eles têm o serviço pelo SUS de fertilização in vitro, né? E aí eles conseguem oferecer para os pacientes do hospital, eles não recebem pacientes de fora, eles conseguem oferecer a preservação de fertilidade pelo congelamento de óvulos, né? E até tinha uns 2, 3 anos atrás, uns 3 anos, né? Tinha uma parceria não, mas tinha
um programa de um dos laboratórios que fornecia o medicamento para paciente que era oncológico. Então, ela tinha um custo muito pequeno com os medicamentos, porque não, esse laboratório ele era responsável por parte do tratamento, né, dos medicamentos, mas os outros medicamentos a paciente ainda tinha que comprar, mas acabava ficando assim bem acessível o valor para elas. Hoje as pacientes têm que comprar o medicamento, vai ali um valor de 3 a 7 mil reais de medicações. Então, tem esse fator limitante. Outro fator limitante é o tempo, né? Quando a gente vai fazer preservação de óvulos, o tempo de indução, a gente tem que esperar a paciente por 2 semanas. Então, lá em Ribeirão, a clínica entrava em contato com a gente e aí eles já tinham os exames que eram necessários serem solicitados, eles já pediam para adiantar, e isso era feito de maneira o mais rápida possível, para dali um dia, dois, já começar o estímulo. O paciente tem que ter performance, porque ele vai ser submetido, né, a alto valor, a uma quantidade grande de hormônios, então a gente tem riscos com isso, porque são pacientes que não são inférteis, né? Então, a gente tem risco de hiperestímulo, a gente tem risco de sangramento, são pacientes que têm plaquetas baixas, a gente não sabe qual é o status do paciente, então a clínica tem que avaliar isso, porque ele vai ser submetido à sedação, além do tempo, né? Então, tem essa experiência de Ribeirão Preto. Eles chegaram a fazer criopreservação de tecido ovariano, porque a dificuldade também é assim, paciente pré-puber, né? A gente está falando de crianças, que às vezes fazem tratamento com 4 meses, 6 meses, ou outros que são crianças, apesar de mais velhas, né? 5, 6 anos, não tem como a gente fazer indução de ovulação para essas pacientes. Em Barretos, a gente está conversando para conseguir ofertar para os pacientes preservação de fertilidade com congelamento de óvulos, né? Atualmente a gente não tem nada também, né? Mas a gente tem a intenção, né? A gente está conversando com uma clínica parceira para fazer o congelamento de óvulos. E a ideia é que a paciente tenha o custo com o medicamento, assim como era em Ribeirão, né? E de repente até conseguir eliminar esse custo para ela. A preservação de tecido ovariano. A gente também iniciou, escrever um projeto para conseguir, porque a gente tem, né, cirurgião, a gente precisaria organizar um banco para armazenar esses tecidos. Porque hoje, né, quando a gente vai ler os trabalhos, muito trabalho traz que a preservação de tecido ovariano é técnica experimental, mas não é mais considerada técnica experimental. A gente já tem muitos nascidos vivos, né? Tem que ter tem uma série de cuidados, como esse risco de micrometástase, reintroduzir a metástase, enfim. Mas eu particularmente penso, né, que se a gente cria o preserva o tecido, a gente está fazendo muito pesquisa nesse sentido, né? Até essa paciente crescer e ter condição e querer usar esse tecido que foi criopreservado, em 10 anos, provavelmente essas questões já estejam mais resolvidas, né? Com ovário artificial, para não ter que colocar o tecido ovariano na paciente, né? O autotransplante, com esse risco de reintrodução da metástase, né? Então, eu penso que organizar o serviço para ter o tecido armazenado não parece tão complicado, né? Parece assim um investimento de energia nesse sentido. Mas o que a gente mais tem, a nossa experiência aqui das pacientes que fazem preservação de tecido, são as pacientes que, no diagnóstico, a gente é conversado com elas sobre esse risco gonadotóxico, e elas têm nível de escolaridade suficiente para entender o que está sendo explicado, porque a escolaridade acaba sendo importante nesse sentido, e tem condições financeiras para fazer numa clínica particular, né? Porque às vezes a gente subestima, assim, não vou conversar porque nada vai ser feito nesse sentido, né? Mas não necessariamente, às vezes uma família que se tem compreensão do que está acontecendo, ela se organiza financeiramente por meios dela, por meios de junção de recursos
demais familiares, né? E aquilo foi conversado, né? Também tem uma diferença de aquilo nunca ter sido conversado. E depois chega no ambulatório de ginecologia, você fala, ela fala, nossa, mas ninguém me falou. E é complicado. Então, assim, eu acho que a gente está num momento que é aquela transição, né? Tem que conversar, porque até então a gente não conversava, porque não era exatamente uma preocupação, né? Assim, a gente tem uma sobrevivência com taxas importantes hoje, né? E a gente agora também tem as opções de preservação de fertilidade. Então, acho que é um momento de transição. E falar e não ter também não é um tabu, né? Assim, vou falar, mas aí o que que faz o hospital? Não, não faço nada. Tudo bem, mas é uma resposta, né, para ele. Eu não sei se eu respondi. Odri, o desafio é muito grande, né? A gente tem essa angústia todos os dias, ainda mais depois quando a gente vai olhar o paciente lá na frente, e quantas não chegam, né? No ambulatório já com o diagnóstico de infertilidade fechado, né? Semana passada, ou retrasada, a Monique passou por essa experiência de ter que dar essa notícia. E é aquilo, quando você imagina que tudo está conversado, quando vem a notícia, mesmo nesse momento, mesmo depois de ter sido conversado, é muito difícil. Então, imagina quando a pessoa nem pensa nessa possibilidade. Então, eu acho que a gente precisa mesmo pensar nisso. E é o que a Monique falou, às vezes a gente também tem um lado paternalista, né, de não querer dar a notícia porque é uma notícia muito difícil, no momento em que, assim, lá no comecinho, né, no momento em que já está se vivendo um momento muito difícil, que é o do diagnóstico do câncer, né? Mas no fundo é isso, a gente tem que dizer e talvez naquele momento a solução não seja viável, né? Não seja de fácil acesso, mas o paciente ele precisa saber, né? Uhum. Que é difícil, mas talvez tenha uma possibilidade, ou olha, vai acontecer, pode acontecer, e talvez a gente não tenha como fazer alguma coisa nesse momento mesmo, porque nesse momento a gente precisa resolver a parte do câncer que está te colocando em risco nesse momento muito alto, né? Muitas vezes na hemato, por exemplo, né? Eu que sou do lado mais hematológico, eu falo muito disso com a Monique, né? Nessas discussões atuais sobre isso, que muitas vezes a gente não tem esse tempo mesmo, né? A leucemia não espera, né? O Uhum. linfoma não espera. Não dá para ter os 15, 20 dias para fazer a indução, né? Então a gente fica nessa angústia, mas talvez seja uma mudança de cultura mesmo, da gente aprender a dizer apesar da dor que isso gere, né? É, é importante. Eu acho que isso é uma conduta que tem que ser mudada. Tem que ser mudada mesmo. Até porque as coisas vão mudando e os recursos vão aparecendo. Isso que ela falou é muito importante. Às vezes você até subestima. Eu já tive paciente aqui que eu nunca imaginei que ela ia dizer que ia fazer, ia tentar uma reprodução assistida. E eu pensei, meu Deus, mas como ela vai fazer isso? Que ela não, assim, parece uma família extremamente humilde, não sei o quê. Mas aí aparece, de repente aparece alguém que quer ajudar, que quer patrocinar, que quer pagar. Então, você não pode considerar a partir do pressuposto que, né, os recursos estão todos esgotados. Não, às vezes a família tem uma condição, você não sabe. Então, a obrigação é nossa. Nós temos que falar sobre isso, né, de fato. Então, foi muito bom, viu, Monique? Extremamente Tem esclarecedora. Muito duas obrigada. coisas também, assim, nessa questão que são importantes, assim, que eu nem me atentei a falar, né? Mas a gente pensa, assim, subestimar os recursos financeiros da paciente, né? Mas uma coisa que a paciente não sabe, porque não sabe nem da preservação, e às vezes a gente, médico, que não é especialista, não sabe, é que as clínicas, elas têm programas de doação de óvulos, que Sim. como que funcionam, né? A paciente, ela se coloca como doadora de óvulos porque ela não tem infertilidade, né? Ela pode ser uma boa doadora. E aí, ela se colocando como doadora de óvulos, a clínica cobra somente o custo da medicação.
Então, aí depende de como são as clínicas, mas algumas clínicas elas fazem esse programa da seguinte maneira: a paciente se submete à doação de óvulos, né? Então, ela faz o estímulo ovariano. Se são captados 15 óvulos, 8 ficam para ela, 7 ficam para doação. Como são pacientes jovens, não são inférteis, elas, e você explicando o que é a doação de óvulos, elas podem se interessar por isso e isso pode ficar mais acessível, né? É um caminho. Outra coisa é que também, assim, a gente tem os nossos ambulatórios de segmento dos pacientes sobreviventes. Então, às vezes a paciente não é infértil ainda, mas está sob risco de. Então, é uma conversa que eu sempre trago com elas, sobre planejamento familiar. No sentido de você pensa em ter filhos? Quando você pensa? Porque eu coloco para ela que a maioria das mulheres, não todas, vão ter dificuldade depois dos 35 anos de ter filhos, né? Que ali é a infertilidade. Mas ela pode ter essa dificuldade mais jovem, pode até entrar na menopausa mais jovem. Então, às vezes, isso só fala assim, não, então eu vou tentar congelar óvulos para eu não ter que ficar sofrendo com esse medo, ou eu vou tentar engravidar agora, ou não, tudo bem, vamos ver o que acontece, né? Mas é uma informação ali também para as pacientes que não são inférteis, mas estão sob risco de, né? Também é muito válido. Então, eram essas duas coisas. Aí alguém perguntou também quando encaminhar para preservação, né? O que os guidelines colocam, eles são unânimes, né? É assim, quando a discussão é o mais breve possível, né? Você fez o diagnóstico, você está conversando sobre o diagnóstico e opções de tratamento, você conversar sobre o risco gonadotóxico. Então, se tem risco gonadotóxico, mesmo que pequeno, conversar. E se tiver interesse do paciente, encaminhar para um centro especializado de preservação. Aí, esse encaminhar, né, a gente trabalha com o SUS, é orientar ela a procurar uma clínica o mais cedo possível, né? Porque nos nossos serviços não tem. Monique, uma dúvida. Nesse estudo que você mostrou, daquelas 21, 7 engravidaram, eles Uhum. falam no estudo que tipo de tratamento oncológico esses pacientes que engravidaram receberam? Quem recebeu Não, químio, quem recebeu rádio? não, A eu Monique até. até já sabe o que que eu vou falar, mas que eu discuto muito com ela naquele ambulatório. Mas a minha dúvida, assim, que eu tenho colocado, tentado mesmo encontrar, mas é muito difícil, porque o nosso N no mundo realmente é muito pequeno, né? A minha dúvida é a seguinte: o quanto esse endométrio irradiado ele é receptivo a essa nidação, certo? Então, vamos pensar que a paciente fez todo esse processo de preservação e aí ela precisou fazer durante o tratamento também a irradiação, então por TBI, por irradiação pélvica, enfim, mas aquele útero sofreu uma irradiação. O quanto lá no futuro esse endométrio ele vai ser viável, né? Porque a Uhum, gente vê casos de que a paciente menstrua normalmente, ela tem os ciclos sem uso de medicação e isso é um indicador por si só de que ela vai conseguir a gestação com o óvulo que ela guardou, entende? Eu acho que uhum, a gente tem muita coisa para aprender aí, porque sim. a gente ainda não tem estudo que mostra, né? Será que esse endométrio ele não tem alterações moleculares, né? Vamos pensar em nível molecular, que hoje é o que a gente estuda na maioria né, das patologias que a gente investiga. Será que Uhum, esse endométrio ele não tem alterações lá que hoje a gente não consegue saber? uhum. Será É, que é uma. essa, né? O endométrio é uma, a gente na reprodução humana, né, a gente chama ele de caixinha preta, né, a caixa preta, porque a gente tem muitas perguntas para o endométrio que a gente não tem respostas, né, então pacientes que não fizeram a radiação, não são inférteis, e aí vão lá, fazem um tratamento de infertilidade e tem a falha de implantação, e a gente não tem respostas
ainda, né? A gente sabe que a área da reprodução humana tem muito para responder. E o endométrio a gente chama mesmo de a caixa preta, né? Que, se Deus quiser, a gente no futuro ainda vai ter muita resposta para as nossas perguntas, né? E realmente. E esse trabalho, Ju, eu até falei, poxa, né? Eles têm os dados, eles sabem quem são as pacientes, podiam ter colocado o tratamento que fez, especificando, né? E eu não sei se isso ficaria trabalhoso ou eles não se perguntaram isso, né? Porque quando a gente, porque é isso, a gente tem pouco estudo de follow-up para dizer o risco individual. Mas quando tem os dados, eles também não colocam para depois fazer uma avaliação de vários trabalhos que fizessem isso, né? Seria bem interessante, mas não tem. Eles não dizem nem se engravidou espontaneamente ou por técnica de reprodução assistida, porque depois que você autotransplanta, né, o tecido que você preservou, você pode fazer o estímulo, captação de óvulo e a técnica, né, de reprodução assistida ou gestação espontânea. Então, nem isso ele quantifica como foi, né, nesse trabalho. Mas tá lá, 30%, né? 33%, que é uma taxa muito boa. Ela é semelhante à preservação de tecido, à criopreservação de óvulos, a taxa de nascidos vivos. Sim, obrigada. Milena, quer falar alguma coisa? Você ficou quietinha hoje? É, mas estava ouvindo, não é minha área, né? Sou da psicologia, mas foi muito bom ouvir a discussão aí, sobretudo essa questão da preparação, né? De certa forma, conversar com ela sobre esses riscos e ir dialogando e se mostrando disponível ao diálogo, né? Sobre as dúvidas. É uma forma de uma preparação psicológica, até para se por acaso não houver nenhuma opção mais tarde, o luto, né, dessa impossibilidade de gestação, ela fica mais fácil, né, porque houve um preparo anterior. Então foi muito bom escutar tudo, muito obrigada. E aprendi bastante coisa, né. Bom, acho que está na hora de a gente encerrar, né. A nossa próxima reunião é dia 13/5, tá? A gente vai informar para vocês. E Monique, se tiver disponível, participe também, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Obrigada, noite. gente. Obrigada, Monique, Milena, por ter organizado o encontro, né? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Tá, boa noite.